Olá, muito boa tarde. Meu nome é Erickson Miranda e eu estou começando aqui mais uma live para cozinhar e bailar do Salseiro. Hoje, tendo o prazer, já está dividindo aqui a tela comigo, de receber o DJ Ti Cardace. Ele é DJ, produtor musical, pesquisador, colecionador de vinis. Falaremos muito dessas paixões que nós temos em comum. É conhecido internacionalmente por sua coleção de raros vinis, discos brasileiros. Nascido nos Estados Unidos, ele é radicado no Brasil já há 15 anos, já tocou em 33 países ao redor do mundo. Quero saber sobre essas viagens, quero saber sobre as coisas boas, os perrengues que ele passou também rodando aí o mundo. E no dia 21, agora, próxima sexta-feira, ele vai estar lá comigo na Primavera nos Dentes, é o convidado especial desse evento que rola no Espaço Babel. É uma rara oportunidade de ouvi-lo, então vamos para lá, porque ele vai estar compartilhando com a gente as suas seleções de coleções da música brasileira psicodélica. Estaremos falando bastante aqui durante essa live. Bem, para você que está chegando aí, não deixe o like, por favor. Não deixe de deixar o like, sendo bem redundante, mas vai lá, dá o like aí. Isso é importante para dar visibilidade a esse bate-papo que está iniciando, para mais pessoas conhecerem o trabalho do Ti e também, né, chegar com esse conteúdo para pessoas que de repente nunca ouviram falar do Salseiro, nunca ouviram falar do meu amigo DJ que está aqui comigo. Então é importantíssimo você dar esse like. Compartilhe também aí nas suas redes de amigos, nas suas redes sociais, isso também é muito importante. Se não está inscrito no canal da TV Salseiro, se inscreve no nosso canal. Falar também da nossa campanha de financiamento coletivo do Salseiro, que está no site Apoia-se. É a única forma de a gente conseguir sustentabilidade financeira aqui no canal. Por isso que a gente pede para que as pessoas depois dão uma olhadinha na descrição desse vídeo e aí você vai ver o link lá da nossa campanha no Apoia-se. A partir de R$ 5 por mês você pode ajudar ao Salseiro com a live que eu faço aos domingos, que é a live para cozinhar e bailar, e também com a live do Lugar de Escuta, que é terça-feira. Tá? Então dá uma olhadinha lá a partir de R$ 5. Aí tem outros planos também, da maneira que você puder contribuir. E tem também o nosso Pix, que é o salseirotv@gmail.com. salseirotv@gmail.com. É isso aí, o tio já está até apontando ali para vocês. Meu amigo, primeiramente, muito obrigado por ter aceitado o convite. Só uma coisa antes, a galera que está chegando para assistir, essa live foi gravada durante a semana. Então, por isso, na verdade, a gente está numa manhã de quarta-feira aqui fazendo a live, mas por isso que seus comentários não vão aparecer na tela, mas pode comentar à vontade aí. E por isso também que se você fizer alguma pergunta, a gente não vai poder responder por aqui pelo vídeo, mas a gente vai estar assistindo a live, vai estar interagindo com você no domingo. Bem, muito obrigado por você ter aceito esse convite. Estou muito animado para esse bate-papo, conhecer um pouco mais da sua história. Então, um bom dia e uma boa tarde para você, Tio. Salve, salve, DJ. Valeu pelo convite de bater papo com você hoje. Um prazer. Eu estou muito feliz de estar aqui contigo mesmo e tenho certeza que esse bate-papo vai render altas histórias boas, até por toda essa história que você tem na música e que eu estou muito curioso para saber um pouco mais. Bem, começando, eu queria que você se apresentasse, né? Quem é o DJ Ti Cardace? Da onde que ele vem? Como é que ele veio parar no Brasil? Conta essa história pra gente. Fica à vontade aí para contar essa história. Nossa, quanto tempo você tem hoje? Essa história é meio longe, mas Vamos, vamos lá. então, eu sou dos Estados Unidos, nasci perto da capital, Washington, D.C., também morei em vários lugares, Califórnia, pouco tempo na Europa também. E eu comecei a tocar profissionalmente de 15 anos, 1991. Vinil sempre faz parte da minha vida, sempre tem música da minha casa, meus pais sempre tocam os discos. Meu pai é colecionador também, na verdade, é culpa dele, meu addiction do vinil aqui. Eu sempre comprei discos, sempre fui procurando coisas fora do normal e por isso eu comecei a tocar nas festas, porque no colégio, a minha coleção da música fica melhor do que
outros DJs que ele está pagando para tocar. Eu falei para os amigos, pô, deixa-me tocar, eu tenho discos aqui. E comecei assim, e então, quando eu fui para a universidade, na Carolina do Norte, eu comecei a fazer minha primeira festa, chamada Fresh. Nessa época, eu toquei muito de Deep House. E depois, em ano 1997, eu mudei para São Francisco, Califórnia, para trabalhar para um selo chamado Hard Kiss Music. E lá também eu abri uma lojinha de discos. E também toquei em várias festas na cidade. E também nessa época eu comecei a produzir música mais. E como eu acabei de chegar no Brasil, é outra história. Mas vamos lá, conta pra gente, como é que você chega por aqui? Então, eu acho que foi 2008. Eu tenho um casamento de uma amiga minha, do São Francisco, e Certo. a marido foi uma carioca. E tem uma galera meio grande, eu acho que 15 pessoas do São Francisco que chegou no Brasil juntos para essa festa de casamento. E também na época eu consegui arrumar dois shows em vários clubes no Rio. E todo mundo voltou para o São Francisco. E para mim, 2 semanas virou 2 meses, virou 15 anos. Mas para muito tempo eu fico aqui na vista turista. 6 meses aqui, eu saía para a Europa no verão lá para fazer um tour, tocando nos festivais, lugares pequenos também. Depois voltei para os Estados Unidos para visitar os meus pais, os amigos, fica lá 3 meses. Depois voltei para o Brasil novamente. Essa foi minha vida para 5 anos, até eu conheci minha esposa. E agora estou morando aqui com ela, nosso filho de quase 5 anos, aqui em Novo Friburgo. Ela é do Rio, mas a gente mudou para Friburgo há 6 anos atrás para o trabalho dela. Então, estou morando aqui no Friburgo agora. Pô, que bacana essa história. E aí, eu depois quero saber quando que começou essa paixão pela música brasileira. Mas antes, você já disse que essa paixão pelos discos, paixão pela música vem do seu pai. Você lembra? Porque a gente sempre na infância, né? A gente tinha aqueles discos infantis, né? No Brasil, na minha época, era o Balão Mágico, né? Eu peguei um pouquinho da Xuxa, mas já estava ficando um pouquinho mais velho. Mas tirando os discos infantis, você lembra qual foi a música, o artista já mais adulto que você ouviu, ainda como criança ou pré-adolescente, que fez bater a força da música bater em você e você falar, pô, que parada bacana e passar a gostar mais de música ainda? Então, com certeza eu vi muitos discos infantis, a música do Sesame Street, aqui é chamado Vila Sesamão, eu acho. Sim. Também eu tive um disco de Mickey Mouse chamado Disco Mickey, com música da anos 70. Mas a primeira disco que eu acho que eu comprei com meu dinheiro, ou talvez eu pedi para meu aniversário, foi Thriller, do Michael Jackson. Esse Sim. disco foi bem importante na minha vida. Também estou pensando, quando eu fiz bem numa prova na escola, minha mãe me levou para a lojinha de disco para pegar um compacto de 45 rotações, né? E eu acho que, na verdade, por isso, ainda tem uma grande paixão para os discos pequenos. E, na época, eu lembro entrando na loja e pedindo para a música Jump. Sim. A dona da loja fala, aqui, Van Halen. Ele fala, não Van Halen, as três meninas, Pointer Sisters. Eu sempre gosto muito de funk, soul, música black, né? E também gosto, na época eu ouvi muito música da Inglaterra, tipo de New Wave, que tem aquele toque de sintetizador e drum machines, máquina de batera. Mas a primeira disco que faz uma grande impressão foi, eu acho que Thriller, do Michael Jackson.
Que bacana. Nós temos essa coincidência também, porque para mim também, na minha infância, o Michael Jackson foi o primeiro artista adulto, digamos assim, com um som mais adulto, mas ele encantava as crianças desde sempre, né? Ah, Que fez bater a parada pela música também, se transformou num herói para mim, né? Eu tinha um pôster do Michael Jackson. Eu lembro até hoje, aqui em Cachoeiras de Macacu, tinha um pequeno cinema, e aí nesse cinema teve um dia que antes do filme passou o clipe de Thriller, né? E era aquele medo para a criançada ver Thriller, né? Então, realmente, Michael Jackson é muito marcante para muitas pessoas, né? Agora, você falou que já com 15 anos de idade começou a discotecar. Então, essa decisão de trabalhar com música já veio cedo. Ali, nesse primeiro momento, você já estava com isso na cabeça, pô, quero trabalhar com música? é difícil de falar, porque música sempre faz parte bem importante na minha vida. Eu voltei da Soula, você entra no meu quarto e passa a tarde inteira ouvindo os meus discos. E, como eu falei, eu comecei a tocar só porque eu tenho uma grande coleção de música. E eu Certo. pensei, ó, é importante de falar também, nessa época, eu não conheço outro DJ nenhum. Isso não foi a moda, pelo menos onde eu morei, uma área meio suburbana, não fiquei dentro de uma cidade perto dessa cultura de DJ, de discotecagem, de hip hop. Foi nada disso, mas eu pesquisei, eu acho que nas revistas. Foi para a loja de vinil para achar revistas que tem fotos de DJ. Por isso eu descobri que você precisa de dois pickups, um mesa de som. E eu sempre lembrei de 14 ou 15 anos, eu resolvi comprar os pickups. Eu falei para meu pai, eu vou procurar. E na época não tem internet, né? Precisa pegar o jornal, abrir para Sim. a secção do jornal onde tem as coisas para vender, para comprar, né? Eu achei dois pickups de Gemini Belt Drive e foi um cara que trabalha para os Correios no Washington D.C. E meu pai me levou para a casa dele e ele me vendeu as coisas básicas para começar. E foi assim, eu pratiquei em casa, mas foi meio difícil porque não tem YouTube para aprender a tocar, para beat match, para foi muito tempo para aprender nessa época, mas finalmente consegui. E também, interessante, eu tenho um amigo do colégio que vem da Alemanha, como se chama? Exchange Program. Ele vem para cá para estudar um ano, Intercâmbio. Intercâmbio, né? câmbio, isso. E ele foi um DJ. Foi ele que me explicou como fazer um beat match para contar 1, 2, 3, 4, 2, até 16 barras, 8 barras, essas coisas assim, para usar o pitch control. E comecei assim. E Não daí me você não, e daí você não parou mais. Não, desde lá eu nunca parei. Tem fase quando eu toquei menos, como quando meu filho nasceu, uh, quando eu morei na Europa para um ano, não tenho acesso dos meus pickups, mas ainda fui comprando discos lá. Mas Sim. eu sempre trabalho com música em uma forma ou outra, mas principalmente como um DJ. Bacana. E eu queria que você falasse agora sobre essa paixão pela música brasileira, porque você já disse também que desde sempre você tinha curiosidade de coisas diferentes, né, de sonoridades diferentes, que talvez até pelo fato de você não morar nesse grande centro, né, fazia despertar de você, que às vezes o grande centro você é direcionado para aquilo que está na moda, né, e aí você acaba ficando dentro de uma caixa. Mas eu queria que você falasse então de quando que nasce essa paixão pela música brasileira. Foi ainda antes de vir para o Brasil? E aí, aqui no Brasil, isso só intensificou? Conta pra gente. Tá. Então, na verdade, eu acho que o mundo fora inteira gosto geralmente esse conceito de música brasileira, não, né? Sim, Eles conhecem bossa nova, conhecem esse conceito de samba. Eles não sabem que existe milhares de estilos de samba, mas todo mundo gosta dessa cultura brasileira e sempre foi presente na minha vida no formato de bossa nova. E antes que eu fui para o Brasil em 2008,
a funk carioca foi fazendo sucesso Sim. fora do Brasil, com selos da Alemanha, tipo de Man Recordings, e bandas no selo do Diplo, tipo de bonde de rolê. E foi ouvindo um pouco dessa música também, parece interessante para mim, porque parece Miami Bass, e electro, e freestyle, estilos que eu gostei da minha adolescência. Mas quando eu cheguei no Brasil, eu cheguei pensando, eu conheço um pouco de música brasileira, mas bem rápido eu aprendi que eu conheci quase nada. E essa foi ah, bem legal para mim, como um colecionador e DJ de mais de, na época, 25 anos, para começar de zero, foi bem interessante. E preciso falar também que eu sou garimpador, não, nunca teve em minha vida muito dinheiro para comprar a quantidade de discos que eu quero dentro de uma loja chique, né? Eu prefiro Certo. no galpão, no brechó, no sebo, sabe? E foi lá que eu comecei a aprender essa cultura de música brasileira. Ah, mas foi o mesmo jeito que eu aprendi nos Estados Unidos. Pega capa de disco e estudar os nomes, quem faz arranjo, quem toca baixo nessa faixa aqui, qual é o nome dessa célula, sabe? E pouco a pouco eu comecei a aprender, mas também preciso falar a mais que eu aprender é, é óbvio o menos que eu conhecer. Faz sentido? Sim, Desculpa sim, sim, dizer. total. É. The more I learn, the more I realize, the less I know. Sim, sim. É. E, e, Porque é e esse é mundo muito, de música brasileira é um mar sem fundo, cara. É doido. sim, e é muito legal você trazer essa visão para a gente, que é essa visão mesmo que muitas das pessoas que moram fora do país têm da música brasileira, né, da bossa nova, do samba, Caetano, Chico, os baluartes da nossa Gil, MPB, Gil, sim. e acaba não entendendo que aqui, na verdade, existe uma diversidade que assim, claro, né, países maravilhosos na África têm essas diversidades também, na Europa você encontra, no próprio Estados Unidos, mas sinceramente eu fico ainda cada vez mais apaixonado pela nossa música brasileira, porque é muita coisa diferente, cada Muito. estado com seu sotaque, né? É sonoro e sotaque também, claro, na lírica, então assim, é muita coisa diferente. E outra coisa também que a gente também tem em comum é esse lado pesquisador, né? De buscar mesmo, de correr atrás, ir para os sebos, ir para as feiras de vinis. Na época que você chegou, estava até com valor mais acessível, né? Hoje em dia está tudo muito caro, mas, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né? Essa questão de colecionar discos. Claro, você desde sempre com essa paixão, comprando discos, tendo essa abertura, tendo o ouvido não limitado, ilimitado para você ouvir músicas ao redor do mundo. E aí eu queria que você falasse mais especificamente dessa, que aí já vai entrar um pouco com a questão da nossa festa no dia 21 de abril, sexta-feira que vem, para quem está chegando aí. JT vai estar lá na Primavera nos Dentes, quem está chegando agora, então vai ser uma oportunidade muito rara de vê-lo tocar, então vai ser muito legal se vocês puderem chegar lá no Espaço Babel a partir das 21 horas. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa coleção de música psicodélica brasileira, que é algo que aqui no Brasil a gente não consegue em tantas festas que tocam, por exemplo, essa música psicodélica, né? Ainda não tem tanto destaque, mas tem uma produção fonográfica muito grande lá nos anos 60, 70, pouquinho do 80. Eu queria que você falasse um pouco dessa paixão específica. Tá, então, eu acho que é interessante de falar que quando a gente pensa em música psicodélica, geralmente as pessoas pensam rock psicodélico, né? E com Exatamente. certeza tem um grande movimento de rock psicodélico, mas também tem soul psicodélico e funk psicodélico, tipo das produções de Norman Whitfield para grupos como Undisputed Truth nos Estados Unidos. Tem folk psicodélico. Tem MPB psicodélico. E é Perfeito. isso que eu realmente gosto. Eu preciso falar também, essa vai ser minha primeira vez tocando um set de
a música brasileira psicodélico Que legal. público. Sempre toquei em casa, mas essa é a primeira vez que eu tive uma oportunidade. Para isso, eu agradeço. Vai ser bem legal, estou bem animado. Que bacana, que bacana. E aí eu queria que então você falasse um pouco desses discos, apresentasse alguns para a gente que você tem especificamente dessa coleção e de outras também. Fique à vontade aí. Então, deixe-me ver. Desculpa, é uma bagunça aqui, tem discos até o chão. Nada, fique à vontade aí. Acabei de falar que tem música psicodélica de vários gêneros. Essa aqui é uma verdadeira raridade de gospel psicodélico. Não sei se você conseguir ver aqui. Ô tio, vou fazer o seguinte, eu vou só deixar você na tela e você pode ir apresentando, tá? Porque aí fica maior para as pessoas enxergarem. Tá bom. Eu vou tentar tocar um trecho para você também, mas se você quer ouvir de verdade, precisa ir para a festa na Babel. Mas essa aqui é de Babeto, não é Babeto, é Rei dos Bailes, é outro Babeto. Essa foi gravado no Rio, se não me engano. Vou mostrar um trecho dessa música aqui. Ele vai voltar. Essa música é doidão. Vou começar bem na meia. Quando chegar o dia em que Jesus Cristo há de voltar, vai ter reunião. Que bacana. Bebeto, ele vai voltar. Um exemplo de gospel psicodélico, um gênero meio estranho, mas eu adorei. Deixa-me ver, tem outras coisas aqui. Desculpa, já volto. Pega aí pra gente, fica à vontade, fica à vontade. Enquanto isso, pedir para a galera curtir o vídeo aí, curta o vídeo, lembrando mais uma vez que essa live foi gravada, então quem estiver botando os comentários aí, não dá para a gente jogar na tela e nem para responder perguntas, mas pode mandar comentário à vontade aí. Fica à vontade aí, tipo, casa é sua. Então, eu vou falar que, principalmente, eu sou DJ, mas também eu trabalho como produtor e produtor de a minha música própria, mas também para outros artistas. E agora estou trabalhando numa coletânea de música do Brasil independente que saiu nos anos 80. E também acabei de pegar direitos para relançar esse disco aqui no selo da Escócia. Esse cara aqui é chamado Márcio Lúcio. Olha esse selo lindo aqui. Olha o desenho. E na época ele tem uma revista para guitarristas e a revista virou um selo completamente independente. E eu acho que ele só tem 3 lançamentos nessa selo, mas essa música aqui é chamada Nossos Dias São Outros. Vou mostrar um pouco dessa para vocês. Manda abraço. Vou começar. Muito bom, muito bom. Bem groove, né? Bem groove. E mesmo a qualidade do StreamYard, ele não tem uma qualidade boa para música, não, mas mesmo assim dá para sentir o groove de boa, que maravilha isso. Então você vai estar relançando esse compacto, é isso? Isso, a gente vai relançar esse compacto mesmo, com todos os direitos autorais do compositor, e também vou fazer uma entrevista com ele
Que legal. para compartilhar a história dele, porque eu acho que sempre é interessante quando você está comprando reedição que tem mais do que a versão original, né? Que tem mais informação, mais do história dos músicos, da Sim, produção. E também, você falou alguma coisa interessante. Na época que eu cheguei aqui no Brasil, 2008, os discos fica bem mais barato, né? Foi mais sim, fácil de achar. E eu descobri rápido que todo mundo está correndo atrás dos mesmos discos. Tim Maia Racional, sim. Hoje Bem, Ah, África, Brasil. sim, E sim. isso eu comecei a procurar discos menos conhecidos, até disco completamente esquecido, né? E essa foi a entrada desse caminho de produções independentes. E falei sobre essa coletânea que estou fazendo agora. Na verdade, estou trabalhando nesse projeto mais de 2 anos. Comecei antes da pandemia, mas a maioria do meu trabalho é para achar os artistas, porque na capa do disco só tem apelido do músico, só tem primeiro nome e nome do instrumento, tipo Chico Batera, Paulinho Guitarra, sabe? Sim, Então, finalmente, eu achei todos os artistas. Deixa eu me que mostrar legal. algumas seleções que vai aparecer nessa coletânea, porque eu acho que é interessante essa história de música independente brasileira. Que bacana, cara. Ok. Esse disco eu achei de um vendedor de discos fora da entrada do metrô na estação Carioca, no Rio, Marcelo Lessa. Não tem nada no Google, não tem nada no Discogs, mas esse disco, quando você vira a capa para o outro lado, tem participação de Wilson das Neves, tem Antônio Dolfo no piano, Nivaldo Nelas na flauta, mas não tem nada na internet, é doido. É música linda demais. Esse cara é mais conhecido, Filo Machado, essa música Trem Fantasma, que ele gravou com Placa Luminosa, vai aparecer na coletânea. Essa aqui eu achei aqui no Friburgo, não tem nada na internet, Esquina do Amor. Olha essa capa linda aqui, Carlos Suto. Essa é do sul do Brasil, na Farroupilha, gravado na cidade do Farroupilha, né? Grupo Mochotó, música regional do Nordeste. Deixa eu ver. Esse disco aqui é bem interessante, Jorge Baense e Ricardo Luiz. Na época, eles foram professores num colégio, e quando eles decidiram gravar esse compacto, não tem contatos com músicos profissionais. Eles usam os alunos para gravar esse disco maravilhoso, com essa cena maravilhosa aqui. Se você pode conseguir aqui. E deixa eu ver, Hilton Barcelos, Quintais, essa é meia prog, disco lindo. E para muitos músicos aqui, um compacto foi como se chama? Totalidade dos lançamentos Sim, deles, né? sim. É Essa aqui porque. é a artista mais famosa, a grande sambista Moacir Lois, com Luiz Sérgio Cruz. E mais um disco que não tem nada na internet, Renato Favor, que tem participação de Marco Sabino, que faz sucesso depois da gravação desse. E só para compartilhar com vocês mais dessa história, essa aqui, para mim, é a coisa mais linda do mundo. As fitas Masters. E até a gente regravou e como se chama? Transferir, digitalizar Digitalizar. em 30, 40 anos. Caramba. Então, essa vai sair em julho, esse projeto. É chamado Sonhos Secretos, no Que, selo do Los Angeles. que bacana. Selo Org Music, né? Muito legal, cara. Que bacana. Já estou aqui já louco para ouvir essa coletânea ser lançada, ouvir ela, né, cara? E é muito interessante, né, você falar sobre isso. Assim, para quem não está muito dentro da cultura do vinil, nos anos 70
A gente, 60, 70, mas 70 é quando a indústria fonográfica dá aquele salto, né, de vendas e tudo mais. As grandes gravadoras tinham seus artistas populares, que era quem segurava a gravadora e mantinha lá o Chico, o Caetano, que não vendia tanto, né? O Milton Nascimento, essa galera não vendia tanto para as gravadoras. Quem vendia muito era o Amado Batista não, enfim, o Amado Batista não é dessa época, mas agora falhou o nome aqui. Mas enfim, os artistas mais populares. E aí, muitos artistas, como o Ti estava falando, às vezes era naquela de lançar um single, né? Lançar um compacto, na época era o compacto, e se a gravadora não gostasse, ele ficava ali pelo compacto mesmo e depois não conseguia lançar nada, né? Era um filtro que tinha ali para o cara passar. Então, muitos artistas só lançaram mesmo um compacto. E alguns um vinil, mas também para depois não tocar mais. E aí, dentro dessa história também, esses artistas que não tinham tanto nome, que não eram tão populares, muitas das vezes ele gravava o disco que só tinha mal lá o nome dele, não tinha o nome de quem tocava com ele, né? E as gravadoras na época tinham suas bandas que gravavam com, né, tinham seus conjuntos ali que acabavam gravando com os artistas, né? Muitas das vezes acontecia de um cara que não tinha tanto nome gravar com a mesma banda que gravou lá com o Chico, por exemplo, né? Só para dar um exemplo assim. Só que quando você pega o disco, você não vê o nome das pessoas. Então, esse trabalho que você faz de ir a fundo mesmo, né? Buscar quem são essas pessoas que estão por trás. E aí eu fico imaginando também, Ti, como deveria ser. Eu falei o Amado Batista, na verdade, na minha cabeça era o Odair José, né? O Odair José era um cara muito popular na época, que vendia pra caramba e segurava muito ali a onda da gravadora, mas quem tinha mais destaque eram os medalhões ali que já estavam aparecendo, que já estavam consolidados ou se consolidando. Mas eu acho que assim, muito bacana também você trazer isso, né? Para quem ainda não tem uma geração que hoje curte vinil, compra vinil, mas não tem essa noção, né, de como as coisas aconteciam lá atrás, o poder da gravadora que a gravadora tinha, o quanto de pessoas boas que ficaram para trás. E eu fico imaginando, para a cabeça de alguém que mora nos Estados Unidos, que mora no país europeu, como que deve ser assim louco ouvir um som que vem do Brasil nos anos 70 com essa sonoridade toda, né, cara? Não, eu acho que, é, como eu falei antes, eu acho que o mundo inteiro gosta, pelo menos, de um conceito de música brasileira, mas eu acho que Sim. hoje em dia, fora do Brasil, a cultura de música brasileira, principalmente com os DJs, é muito forte. Todo mundo está prestando atenção, todo mundo está procurando sons antigos, sons menos conhecidos. Eu acho que é a boa hora para lançar esse projeto. Tem vários selos, tipo de Mr. Bongo na Inglaterra e Far Out também, que está relançando discos de música brasileira, e até aqui no Brasil agora também, com selos tipo de 3 selos, que está relançando discos como Arthur Verocai para mercado nacional. E eu acho que a música brasileira nunca teve a forte como é agora mesmo. Eu acho que é bem interessante. Estou animado para as pessoas fora do Brasil ouvir as faixas dessa coletânea e para a pessoa aqui no Brasil, porque na época, deixa eu te falar alguma coisa, quando eu achei um disco assim, 99% do tempo é zerado. O que isso significa? Isso significa para mim que eles passam para os familiares, para os amigos, e ninguém ouviu, infelizmente. E talvez eles only fazem uma pressagem de 500 até 1.000 cópias, sabe? Até os brasileiros geralmente nunca vi as faixas dessa coletânea. E as produções são maravilhosas, cara. Os arranjos são lindos, as letras são maravilhosas, bem profundo. E, como eu falei, essa cultura de música brasileira é um mar sem fundo. Sempre tem mais para redescobrir. Eu comentei o Odair José, né? O Odair José tem um disco que é o Filho de José Maria, que é super psicodélico, né? E era um artista tido como brega na época, né? Desses artistas
populares, e o disco é totalmente psicodélico. Isso é muito interessante trazer também. E quando nós criamos lá a festa, né, Primavera nos Dentes, conversando com o Léo Viramundo, né, que é meu parceiro lá da produção, a gente falava sobre isso, né, porque existe essa, na cabeça das pessoas a questão do rock psicodélico, né, a psicodelia está ligada com o rock, seja do Pink Floyd, Jefferson Airplane, né, e tantas outras bandas ao redor do mundo que fizeram que isso tivesse essa coisa dessa aproximação no rock. Mas, na verdade, não é só no rock. E no Brasil isso mostra muito claro para a gente, né? Que a psicodelia está aí, a música nordestina mesmo, né? Tem coisas psicodélicas maravilhosas e isso é muito, muito legal. Agora, eu queria entrar um pouco nesse assunto da produção, né? Você está falando desse projeto novo que está para sair pelo selo Org Music, lá de Los Angeles, mas você também já fez outras produções e eu queria que você falasse sobre elas. Tá, então, como eu falei primeiro, eu sou DJ, pesquisador e colecionador, mas também, deixa eu me achar, também eu sou produtor das minhas músicas próprias e para os outros artistas também, mas esse é um exemplo que um disco que eu fiz com meus parceiros do São Francisco, eu acho que foi 2000, esse disco aqui é Deep House. O nome do nosso grupo foi Two Block Radius. Também eu lancei essa compacto aqui, Love All Around Me, que eu gravei com o Donatinho, filho de grande João Donato. Esse é estilo de boogie dos anos 80, né? Aquele soul music com muitos sintetizadores, drum machines. Esse aqui foi o primeiro disco que eu trabalho como produtor executivo. Um grande artista mineiro, radicado por Rio, chamado Pedro Guinu. Esse segundo disco dele, mas a primeira que saiu em vinil, a gente trabalhou muito tempo para achar um selo e saiu no selo do Nova York, chamado Razor and Tape. MPB com sonoridade do anos 70, mas também tem um toque de afrofuturismo também. Esse disco é lindo demais. Ele está trabalhando agora como tecladista para Planet Hemp e também com Baco e Blues. Pode crer, pode crer. Ele, na verdade, ele aparece lá com um Baco, né? O Planet Ramp vai e cata ele, né? E essa capa é linda, né? Maravilhosa. A capa e contracapa. Nossa. Essa arte é do Daniel. Ai, meu Deus, estou esquecendo o segundo nome dele, mas ele é de Recife. Ele faz uma referência para cada música no disco. Aqui tem. Peraí. O Sacos da Lapa, tem um ônibus aqui em cima, tem Bução com Lapa, tem. É bem lindo. Eu sempre gosto de vinil por isso. Bota o disco girar e passa meia hora, 45 minutos estudando a arte na capa, lendo os créditos, quem é produtor, quem toca qual instrumento. Essa foi minha escola da música, estudando as capas. Concordo com você. Uma capa legal. Concordo com você plenamente, né? Nesse mundo tão corrido, né? Que tudo parece tão rápido. Eu falo isso muito para meus amigos. Eu mesmo, um tempo atrás, claro, quando veio a pandemia, né? A gente acabou ficando mais em casa. Então, acho que todo mundo que tem essa cultura de ouvir disco parou para ouvir suas coleções de novo. Aqueles discos que já estavam muito tempo sem ouvir, a gente acabou tendo esse tempo, infelizmente, por aquele motivo horrível. Mas a gente estava dentro de casa e uma das coisas para manter a nossa sanidade mental era ouvir nossos discos, né? Mas depois, quando retornou, teve um momento que eu falei, caramba, não estou parando mais em casa para ouvir meus discos, né? Parar, sentar, degustar, né? Que eu tenho a música como uma degustação, sabe? Eu tenho essa relação com a música. Isso para mim é uma coisa que eu degusto, né? Que eu paro para degustar, saboreio e tem que saborear lentamente, ouvir com calma e ter essa onda, né? De pegar a capa do disco, pegar a contracapa, virar a contracapa, pegar os encartes que são maravilhosos, muitos encartes, né? E então, quando a gente bate com isso, é muito legal. Uma coisa muito bacana, e eu já te agradeço por fazer isso,
foi justamente ter essa sacada de lá atrás, daquele período que a gente falou. Nesse período também eu estava comprando muito disco, na Feira Lavradio lá no Rio, e tantas outras que você encontrava, né, preços bacanas de discos que hoje em dia está tipo 400, 500 reais, mas ter essa sacada de buscar ir fora daquilo que já o Taba de Esmeralda, né? O Timaya Racional, enfim, isso foi muito importante, muito bacana, porque te dá hoje essa possibilidade de estar trazendo para a gente essas raridades que não só quem é de fora não conhece, mas nós aqui também não conhecemos. Eu acho que esse é um trabalho assim, fantástico e eu já te agradeço por isso. Agora, eu queria que você falasse um pouco, cara, sobre essa sua trajetória na estrada, viajando e tudo mais, né, dessas viagens que você fez, passou por 33 países, rodou o mundo. Queria que você falasse aí das histórias mais bacanas, de eventos mais bacanas que você já participou, festivais mais bacanas que você já participou, mas eu que assim, eu sempre brinco, tio, que quem vive da arte, né, seja na produção, como também trabalha em produção de evento, seja tocando, não tem glamour, né? É tudo antes, durante e depois, ralação pra caramba, muitas horas sem dormir, e enfim, embora seja prazeroso pra caramba, senão a gente não estaria nessa vida. Mas tem muitos perrengues também, né? Tem muitos momentos difíceis. E aí eu queria que você contasse as coisas boas que você já viveu, os países que você já visitou que foram legais, e histórias bacanas, mas também história desses perrengues, né? E curiosidades também de países inusitados e tudo mais. Então, na minha vida, eu tinha muita sorte em várias coisas, mas tinha muita sorte para morar em lugares importantes para essa cultura da música, como São Francisco, no final dos anos 90. E porque eu morei lá nessa época, eu encontrei vários produtores e DJs que foi importante para mim, que viram amigos e amigas, e sempre fiquei em contato com eles. E quando eu comecei a viajar fora dos Estados Unidos para tocar, foi só para entrar em contato com eles, meio a minha rede de amigos, produtores e DJs, para pedir, você tem uma oportunidade na sua cidade. E eu também tinha a sorte de ter nunca tinha um grande carreira, mas tem um longe carreira. Agora estou tocando profissionalmente mais de 33 anos e tinha a oportunidade para viajar para vários países no mundo, mas como você falou também, não é sempre uma vida fácil, vida glamourosa, né? Eu dormi no sofá de um produtor da festa, eu viajei de ônibus comum, nunca fui no first class, no avião. Claro, eu pegava avião, porque é meio longe de chegar dos Estados Unidos sem avião, mas, sabe, foi as tunes que eu fiz foi muito, como se chama em português? DIY, tipo do it yourself, né? Na minha adolescência, eu gosto muito de punk rock. Não Certo. porque eu gostei da música mesmo, mas eu gosto dessa ideia. Se você tem uma Faça ideia, você mesmo, né? Faça você mesmo. eu sempre tenho essa ideia no meu coração. Quando eu comecei a fazer um tunes, é só para entrar em contato com todo mundo e faz tudo. Eu fiz tudo, né? E a minha primeira oportunidade grande, eu acho que foi 2011, para tocar no Festival Glastonbury, na Inglaterra, um dos festivais mais conhecidos do mundo, festival muito antigo também. Mas Glastonbury tem o palco principal, tem segundo palco, terceiro palco, milhares de barracas de som, tem várias áreas. Mas eu consegui tocar numa área chamada NYC Download. E é chamado NYC, tipo Nova York, né? Porque os produtores dessa festa criou um bloco da rua do Nova York dos anos 80, até os prédios, até as propagandas nas paredes dos prédios, like, um táxi em cima do teto, fui doido. Mas o produtor foi um amigo meu do São Francisco. Ele é da Inglaterra, mas morou no São Francisco na minha época, e ele me convidou. E nessa festival eu toquei com grandes outros DJs, tipo de Fatboy Slim, Robert Owens, Kerry Chandler, e
cada vez que eu voltei para tocar, eu conheci mais pessoas que abriram mais portas para mim. E foi assim, pouco a pouco, eu consegui viajar para o mundo inteiro tocando minha música, mas nunca ganhei muito dinheiro, mas as experiências não tem preço, sabe? Com certeza, não tenho dúvida disso. E quando você fala desse espírito do yourself, faça você mesmo, era aquele cara que metia a cara, né? Tinha assim, tinha possibilidade, metia a cara, ia de avião, mas classe econômica, às vezes pegando um ônibus para poder chegar no lugar, dormindo no sofá, né? Só para as pessoas entenderem que é exatamente disso que a gente fala, né? Às vezes vê lá, tá no país tal, tá no festival, mas por trás dali tem muito trabalho para se chegar, tem muito suor, muito cansaço, as noites viradas, né? A gente tem muito essa a história das noites viradas, né? Deixa eu me contar essa história rapidinho. A primeira vez que eu toquei no Glastonbury, eu cheguei lá vibrando, cara. Foi pensando, não posso acreditar que essa está acontecendo agora. Tem minha ingresso, que tem artista, meu nome, que tem tudo, Eu saí do van, chega na portão da festival, apresentei a negócio para a moça. Eu falo, não, esse é portão azul, você precisa ir para portão vermelho. Mas, tudo bem, fica onde? 2 milhas para lá. Mas, cara, não tem carona, não, sou com uma mochila, com um monte de discos, pesadão. Mas, meu Deus, começou a chover. Mas, ai, meu Deus, mas eu, vai, caminhando. Um van de hippies abre a porta lá, vem com a gente, me passa um latão, alguma coisa assim, mas depois de 2 horas eu percebi que a gente está quase no mesmo lugar e eu preciso tocar nessa noite mesmo em mais 3 horas. Mas, gente, valeu, mas preciso sair, caminhando. Finalmente, Caramba. eu cheguei no outro portão e vou para pegar o meu ingresso, o artista. Que ideia. Caiu no caminho. Tô lá fora do portão certo, sem Nossa! nada. Tô quase chorando nesse ponto, cara. Não acredito. Preciso tocar meia hora agora. Ele está na rádio chamando o produtor da festa, mas claro, ele tem milhares de outras de coisas para fazer. E nesse momento eu vi um helicóptero com, eu acho que foi Beyoncé chegando, mas que sonho, mas finalmente o produtor chegou, tudo foi bom, chegou bem na hora certa para começar a tocar, mas sempre é É uma luta isso. para artista independente. E a gente está falando de um festival enorme, né? Tido como um dos maiores festivais do mundo. Então, imagine os perrengues que se passa em outras situações também. Desses países que você visitou, você já teve na África também? Infelizmente, não. Esse é um sonho meu. Meu pai conseguia ir para lá para fazer um passeamento, tipo, é chamado Sister City. Tem uma delegação da minha cidade de Natal e eles têm uma delegação da Senegal, na costa oeste, e eles Sim. fazem um intercâmbio. E lá ele encontrou Harry Belafonte, grande músico. Caramba. Mas até agora eu acho que fui. Cara, estou tentando lembrar o ano, mas fui convidado para tocar na África do Norte, no Egito, né, no Cairo, num clube ao lado do Rio Nile, né? Mas essa foi 2 meses antes da Revolução, ou Arab Spring, e infelizmente foi cancelado. Mas um dia espero que eu possa ir. Mas eu toquei na América do Norte, América do Sul, Europa, Ásia, foi para a Austrália e Nova Zelândia. Mas eu acho que, para mim, meu lugar preferido é na Irlândia, na Hum. Europa, né? Porque o público lá é, tem autoconhecimento de música. Eu sempre fico impressionado com eles. Eu posso disco, para mim, é raro. E todo mundo está cantando das letras da Caramba. música. Mas, caraca, como vocês conhecem essa música? É raro para os DJs e você está. Mas então, gosto muito de Irlândia. Inglaterra é bom, Alemanha, Berlim, cidade da Berlim, bem legal. Deixa eu pensar. Mas então, na verdade, eu gosto muito do Brasil, né?
depois de 15 anos, estou aqui ainda. Nunca é fácil, é meio Sim. complicado morar aqui, mas eu gosto dos brasileiros, principalmente, para esse novo mundo, para descobrir de música brasileira e para viajar, para conhecer outros lugares no país e aprender como eles são bem diferentes, né? A cultura da Bahia fica completamente outro mundo da cultura de Porto Alegre, sabe? E essa cultura de músicas regionais, né? Maracatu da Recife, Olinda e que eu nunca conheci na minha vida antes do Brasil, tipo carimbó e os afro-sambas com influência de Umbanda, Candomblé. Então, agora fico feliz para morar aqui com minha família, aprendendo mais cada dia. Que bacana, meu amigo. E é isso, né? Aqui no Salceiro, na verdade, essa live ela surge dentro do período de quarentena, né? Logo ali no começo, a gente já está para fazer 3 anos agora. E surge exatamente assim, num trabalho que eu já fazia, mas que eu aprofundei um pouco mais dentro da quarentena, né, de pesquisar mesmo sonoridades que vêm da África, dos países africanos, sonoridades brasileiras também, que até então eu não tinha me aprofundado, né, da América Latina, porque aqui, na verdade, como eu gosto de falar dessa questão que eu tenho da relação de degustação, né, gastronômica sonora, eu costumo falar que o que eu toco é um cardápio sonoro que eu apresento para as pessoas degustarem, né? Para as pessoas ouvirem, sentir os sotaques sonoros e tudo mais. E aí eu fui me aprofundando disso, principalmente da nossa música latina, que é algo que também aqui no Brasil a gente não tem muita relação com os outros países da América Latina, infelizmente, né? São poucas as coisas que a gente consegue consumir. A questão caribenha também, né? Principalmente afro-caribenha, que tem coisas maravilhosas, e claro, da África, não só da África, dos seus países, mas também da diáspora africana, né, que está aí no mundo inteiro com tantas coisas maravilhosas. Então, a partir daí, eu falei, pô, vou fazer uma live de discotecagem com uma sonoridade diferente para grande parte do público, né, no horário de almoço. E aí depois acabou que rolou essa história também de ter os bate-papos, que acabou sendo muito legal e tem sido muito legal. Hoje, por acaso, eu não vou conseguir colocar para vocês que estão assistindo a live a discotecagem. Mas semana que vem eu já volto com a discotecagem. Mas hoje tá rolando esse papo musical aqui maravilhoso com o Tia. Eu estou muito feliz. Gosto muito, né, de conversar sobre esse assunto específico que é a música e suas diversidades. Então, para mim, está sendo muito saboroso estar recebendo o Tia aqui. Aproveitar e pedir para você que tá assistindo aí, por favor, não deixe de curtir, porque aí faz com que isso chegue a mais pessoas, né? A nossa luta aí para convencimento dos algoritmos que a gente é legal, que o papo é legal, para que possa chegar para outras pessoas. Então não deixe de curtir. Se não está inscrito na TV Salceiro, se inscreva na TV Salceiro e compartilhe também. A gente já está chegando aqui ao final, o papo bom passa rápido, mas com certeza o Ti vai aparecer aqui mais vezes. Inclusive, já vou convidar para a gente pensar numa discotecagem para ele estar fazendo especial para o Salceiro. Vamos ver se isso acaba rolando, ele botando essas maravilhas sonoras que ele tem. Mas antes de terminar, eu queria que você tem mais uma pergunta para te fazer, que você já meio que respondeu, é referente à festa do dia 21, mas eu queria que você falasse para a gente pelo menos 3 discos brasileiros. Aí eu estou falando de um disco mesmo, né? Lado A, lado B, 12 faixas, 8 faixas, 10 faixas, mas enfim, não compacto, mas discos que é pouco conhecido, que a gente deveria conhecer melhor. 3 discos de artistas brasileiros. Então, deixe-me achar aqui algum. Fica à vontade. Esse disco para mim é doidão, incrível. Peraí que deixa eu... Peraí. Essa música aqui é chamada Tema R, de Aloísio. Esse rapaz, Aloísio Silva, é conhecido como uma sambista, cara. Foi ele mesmo que é o compositor do grande samba Não Deixa Samba Morrer, que faz sucesso para Alcione. Mas essa aqui é lado B, tema R. Incrível, bem groovy, bem pesadão. E vou levar essa para a festa Primavera nos Dentes.
Esse disco aqui é interessante. Não é psicodélico mesmo, mas tem influência. E como essa festa é um tributo para Mangue Beach e Chico Science, vou levar essa aqui, frevo ao vivo, mas não é só frevo, tem maracatu bem pesado também. Essa é uma coletânea, a faixa que eu gosto é a Rei de Angola. Maravilhosa. Parei, já volta rapidinho. Não, fica à vontade. Esse disco aqui, com a capa mais linda do mundo. Se isso não é psicodélico, eu não conheço o que é psicodélico. Olha aqui, gente. Pitch. Olha essa arte maravilhosa, cara. Mais uma raridade menos conhecido desse mundo de música brasileira. Esse é compacto duplo, que tem 4 faixas. Vou tocar essa música aqui. Hall. Doidão. Então, 3. Tem mais. Quer? Tem mais. Mas esses são os discos que a gente consegue ouvir nas plataformas digitais ou não tem na plataforma digitais? Não Esses existe. discos. E se você Tá. chega na festa e abrir a Shazam no seu aparelho, você vai achar nada. Ó, Se então, você achar uma música minha na Shazam, eu vou comprar uma cerveja na minha conta para você. Valeu? muito bom. Então, mais um motivo para você ir na festa, isso aí só vai conseguir ouvir lá. Mas aí, dentro desse desafio dos 3 discos, eu queria que você falasse 3 discos que as pessoas conseguem ouvir, que hoje tem disponível nas plataformas digitais. Você consegue aí pensar que são discos fora dessa linha Chico Construção, Jorge Ben Tábua de Esmeralda, enfim. Discos. Desculpa, não entendi a sua São pergunta, Nanício. discos, Você quer 3 discos que a gente vai conseguir 3, ouvir no Spotify ou YouTube? isso, mas que não são tão conhecidos. Mas que não são tão conhecidos. Você consegue lembrar Não. aqui de 3 agora? Eu acho que hoje em dia todo mundo conhece Tim Maia Racional 1 e 2, mas se você não conhece, precisa procurar. É maravilhoso, doido também. Cara, essa pergunta é meio difícil, porque para mim tem os discos que quase ninguém conhece, que não tem no Spotify, e tem os outros que é mais fácil, que quase Certo. todo mundo conhece. Desculpa, Não, preciso mas pensar. vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer o seguinte. Depois você pensa, depois terminar a live, durante a semana, como já falei para a galera, a live foi gravada durante a semana. Você vai lembrar de 3 discos que tem nas plataformas digitais, que as pessoas podem parar para ouvir. Isso é para a gente abrir o ouvido da galera, tá? É um desafio para a gente abrir o ouvido da galera. E aí você vai fazer as fotos desses 3 discos, vai enviar para mim, que depois da live eu vou estar postando essas suas dicas. Beleza? Mas, Desses claro, discos. eu gosto do disco psicodélico da Gal, né? Essa Boa. disco meio acessível, que é muito psicodélico, muito doido, da grande E, Gal Casta, Descansa em Paz, rainha. Mas eu vou mandar 3 para você, combinado. e pode ser de nomes conhecidos, mas cujo disco também não é tão assim falado, né? Como acontece na discografia de quase todos os grandes artistas, que tem uma discografia muito grande, e às vezes é um disco ou outro que é do caralho e a gente passa despercebido para muita gente, né? Mas então fica esse desafio para você aí para pós-live. Falando sobre a festa, e aí, muito empolgado, né? Para sexta-feira a gente tá lá tocando, botando a galera para abrir os ouvidos e balançar na pista. Exatamente, vai ser bem legal. Vai ser psicodélico, mas música para pista também. Música Legal, para dança. que bacana. Para quem está chegando por agora já no final, a gente está falando da festa Primavera nos Dentes, é uma festa que eu toco, produzo também junto com meu amigo Léo Viramundo lá em Nova Friburgo. Essa é a 3ª edição, vai rolar na próxima sexta-feira a partir das 21 horas. Vou deixar na descrição também todas as informações sobre a festa, como comprar ingresso, o valor que tá, deixar tudo já bem mastigado aí na descrição desse vídeo. E o Ti vai estar lá tocando, com essa oportunidade aí de ouvir essas maravilhas aí que ele mostrou pra gente, e outras coisitas mais. A festa começa às 21 horas, costuma terminar lá por umas 2 horas, 1h30, 2 horas da manhã. É um espaço super legal que tem em Nova Friburgo, o Espaço Babel, e tem como especial, né?
a gente tem sempre uma temática e tal, é o Mangue Beat, é o especial Mangue Beat. Eu vou estar mais aprofundado mesmo nessa questão do movimento Mangue Beat, ali a partir da década de 90, chegando às bandas mais recentes, né? Então eu vou estar dando uma mergulhada nessa sonoridade mesmo. O Tio já vai estar trazendo essa coisa mais psicodélica da música brasileira, de raridade, que não chegou aos nossos ouvidos ainda. O Pepa também deve estar fazendo a participação, tocando um som mais psicodélico também, mas mais mergulhado para o som nordestino. Enfim, vai ser uma festa super bacana, para ninguém ficar parado. Vai ter performance também durante a festa. Então, dia 21, próxima sexta-feira, lá no Espaço Babel, todo mundo convidado para chegar junto e balançar os esqueletos por lá. Ti, muito obrigado. Pode falar. Só para falar para quem não gosta de Espaço Babel, é um espaço bem legal, bem democrático, com preços bem justos, bem charmoso e bem alternativo, que eu acho que é importante para essa cidade de Novo Friburgo. Gosto muito desse espaço, vai ser um grande prazer de compartilhar os pick-ups com você nessa noite, que vai ser bem legal. Para mim vai ser um prazer enorme, meu irmão. Obrigado, cara. Obrigado aí pela sua disponibilidade de tempo. Sei que os dias para você é corrido. Então, obrigado por estar aqui na tela da TV Salceiro. Seja a primeira de muitas, a tela da TV Salceiro está aberta para você. E só tenho a te agradecer por essa participação aqui hoje. Cara, obrigado você. O prazer foi meu. Gostei muito. Que bom. É isso aí, até dia 21, até sexta-feira. Galera, valeu. Ótima sequência de domingo aí para vocês. Quem puder chegar lá na sexta-feira, dia 21, vamos chegar chegando. E é isso. Valeu, uma boa tarde para todo mundo. Até a próxima. Terça-feira estou de volta com o Lugar de Escuta do Salceiro, a partir das 20 horas. Só falar isso também, que eu acabei esquecendo. Nessa terça-feira ia ter o bate-papo com a doutora Hélida Lima para falar sobre maconha medicinal, um tema que a gente tem que cada vez mais estar abordando. Já fiz um bate-papo muito legal com o Pedro Zarur, que era presidente da Abra Cannabis, né? E ele, como um usuário, paciente da cannabis, esteve aqui relatando, né, os benefícios que tem da cannabis medicinal. E agora eu teria esse bate-papo com a doutora, mas infelizmente... legal, bacana. Mas infelizmente ela teve um problema de conexão e aí a gente não conseguiu ter esse bate-papo terça-feira. Eu vou estar remarcando com ela uma nova data, não sei se ainda para essa terça-feira, mas com certeza ela vai estar de volta. E é isso. Então, Salceiro é isso, abrindo os ouvidos e abrindo a mente também. E terça-feira eu estou de volta, domingo que vem de volta com a live para cozinhar e bailar. Valeu, Tio. Até a próxima. Sexta-feira estamos juntos. Um abração. Sexta é nóis. Isso.